Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna, o Evangelho da Paz Eterna, o Evangelho do Descanso. Como vai vocês? Eu creio que vocês estão bem, né? Com Cristo estamos bem, já reinamos em vida, já sabemos que todas as coisas já foram consumadas, sabemos que a obra foi completa, foi perfeita, sabemos que com uma só oração o nosso Deus aperfeiçoou, santificou, sabemos que já reinamos em vida, já sabemos, temos consciência de tudo o que já foi feito pela igreja, pelos filhos, tudo que foi feito pelo nosso Pai eterno, Jesus Cristo, nosso Deus. Amados, o nosso tema é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor com S maiúsculo, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei de reis, né? Não é Senhor com S minúsculo, Senhor de uma forma respeitável, Senhor, não, senhorio, o Senhor sobre todas as coisas. Vamos orar, daqui a pouquinho estaremos retornando. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Cristo ressuscitado, nosso Deus. Continua usando as minhas pregas vocais, a minha vida, minha mente, minha instrumentalidade, os dons, os talentos que o Senhor me deu, continua usando, que são teus, te pertence, continua usando para a tua honra, para a tua glória. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor apareça. Pai, me usa como canal, como transmissor para transmitir as boas novas do Evangelho, da graça eterna, da paz eterna. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. E a igreja eleita, predestinada, santificada, pura, diz graças a Deus, graças a Deus. Nosso tema é um pouco extenso, né? Crescei na graça e no conhecimento do Senhor, ponto. E o nosso tema é esse, né? E o nosso texto inicial é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, epístola do apóstolo Pedro, 2 Pedro 3, 18. Né? É o último aqui, 2 Pedro 3, 18. É o último versículo, né? É o último verso do capítulo 3, né? Que ele diz assim. Aí você pode dizer assim, irmã Elias Santos, o senhor está lendo o texto sem contexto. Então, se você disser assim, eu vou ler aqui, eu vou começar aqui, ler, né? No início, né? Do capítulo 3, no versículo 1, que ele diz: Amados, escrevo, é uma carta, né? É uma carta. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exaltação ao vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos vossos apóstolos. Então, texto e contexto, o que ele começou a falar aqui no capítulo 1, capítulo 3, verso 1, ele
termina aqui, concluindo a carta, no verso 18. No verso 18, ele conclui a carta dizendo para a igreja, para os irmãos, ele diz, antes crescei, antes de quê? Antes de tudo que ele havia falado, de todas as recomendações que ele havia falado, ordenado, orientado, exaltado, ele diz, antes crescei na graça. Deixa eu dar uma pausa aqui. Crescer na graça, irmão. Eu não sei o que é graça. Foi escondido durante anos e anos, décadas. Foi escondido o que era graça. Eu não sabia o que era graça, irmão. Eu costumava saber o que era, costumava ver o que era graça, um culto de ação de graça. Um irmão recebia alguma bênção da parte de Deus e dava um culto de ação de graça, chamava os irmãos para celebrar com ele, para se alimentar, para glorificar a Deus. Era isso que eu sabia de graça quando eu fazia parte aí do sistema predominante aí fora. Hoje eu sei o que é graça. Graça é favor que não merecemos. Graça é benevolência, graça é dádiva. Né? Isso é graça. Charim, gratia, né? Então foi o que foi feito lá na cruz. Foi feito lá na cruz. Isso é graça. Né? A graça, ela se manifestou em toda a história do Evangelho. A graça sempre se manifestou, né? Só que de uma forma acanhada, de uma forma ali escondida, né? A palavra é escondida. A graça se manifestou quando aquela mulher hemorrágica, ou melhor, perdão, quando aquela mulher que foi pega em ato de adultério, quando levaram ela e jogaram aos pés do Senhor, de Jesus Cristo, olha, Rabim, Messias, Jesus, Mestre, esta mulher foi pega em ato de adultério. Sim, mas cadê o cidadão que estava com ela? Ela estava adulterando só? Né? Isso é outra mensagem. Só quero frisar. Então, Jesus começou a escrever ali, e eles tudo irado ali, querendo matar a mulher, porque se matasse a mulher logo, aqueles que adulteravam com ela estavam livres, né? Ela não podia falar, morto não fala, né? Então, se matasse a mulher não ia poder dizer, olha, aquele ali adulterou com ela, aquele ali. Então, não é assim, né, irmão? Não é assim, né? Tem que eliminar para que muito seja inocentado. Mas a graça se manifestou ali, a graça eterna. Jesus ouviu as acusações ali, continuou a rabiscar ali, e quando Jesus levanta a cabeça, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pecado é errar o alvo, né? Hoje não podemos dizer que a igreja de Cristo é pecadora, porque Jesus morreu para tirar o pecado. Então ele já tirou. Hoje o que a carne fizer, isso aí não vai condenar, porque hoje não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Irmão, não há condenação para quem está em Cristo Jesus? Não. Quem está em Cristo Jesus, quem foi escolhido, eleito, ele pode até cair, mas não vai permanecer prostrado. Ele vai se levantar. Por que ele vai se levantar? Porque ele não pertence ao erro. Né? Então, um erro, uma falha que um eleito fizer, não vai afastar ele de Cristo. Porque nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nada pode nos tirar da mão do nosso Deus. Já foi escolhido antes da fundação do mundo, e lá na cruz já foi comprado, carimbado, esses são meus filhos, né? Então, hoje a gente não pode abrir a boca e dizer a igreja está em pecado, porque se a gente disser que a igreja está em pecado, então foi um espetáculo que Jesus fez na cruz, não serviu de nada. Jesus vai para a cruz, morrer na cruz para tirar o pecado. E hoje, pleno século XXI, a gente vai dizer que os irmãos estão em pecado. Então, o que foi que Jesus fez na cruz? Então, com essas afirmações aí fora, eles estão negligenciando o que aconteceu na cruz, né?
Então, Jesus disse àquela mulher, aquele que não tem pecado quer tirar a primeira pedra, há mais de 2000 anos antes da morte de Jesus. Não podemos usar para hoje, né? Então, Jesus continuou rabiscando, e quando Jesus levantou os olhos, levantou a cabeça, todos os acusadores tinham ido embora. Aí Jesus disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Ela disse, foram embora, Jesus. Ele disse, eu também não te acuso, vai em paz e não peques mais, antes da cruz. Jesus não tinha morrido ainda, Jesus não tinha ido para a cruz ainda para tirar o pecado. Hoje, quem nasce, nós já viemos esse mundo sem pecado. Aí você pode dizer, irmão Elias Santos, o senhor está louco. E morte aí, criminalidade, matança de criança, né? Tanta coisa que acontece aí. Amados, isso sempre houve. Mesmo antes da lei tinha isso. Só que a lei veio para identificar o certo e o errado. Antes da lei, antes da primeira dispensação da lei, já havia isso. Só que não havia uma lei para dizer isso é certo, isso é errado, isso é pecado, porque a lei veio para condenar, a lei veio para dizer isso é errado, senão se ele fez vai ser condenado, né? Então, sempre houve isso e sempre vai haver. Agora, condenação, fala em Romanos 8:1. Portanto, agora, depois da cruz, depois que Jesus morreu, não há condenação. O erro não condena. Ah, irmão Elias Santos, se alguém cometeu um assassinato, ele vai pagar pelo seu erro perante a lei, perante a sociedade, né? Mas não há condenação da parte de Deus. Que Romanos 8:1 é claro, portanto, agora já nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. O indivíduo vai cumprir sua pena para a sociedade, para as autoridades, mas ele está perdoado por Cristo. Está perdoado. Agora, irmã Elias Santos, como é que um filho de Deus vai cometer isso? Jamais, né? Fica difícil. Mas, se houver, como o filho pródigo, ele caiu, mas ele não permanece prostrado. Se acontecer qualquer coisa, né? O filho de Deus, ele não se perde, ele não fica lá, ele não fica prostrado ao erro, ele reconhece em tudo que ele reconhece, o perdão já foi dado antes da fundação do mundo. Tudo que vai acontecer, que aconteceu, que tudo que já aconteceu, já foi escrito por Deus, já foi determinado. Tem nada surpreendendo Deus hoje. Tudo que aconteceu e que vai acontecer já foi escrito. Até ele está consumado, está feito. Olha só que o Filho de Deus, ele não vai ter prazer no erro, ele pode até errar, né? Quem foi aí? Qual foi o irmão, a irmã que já não falhou em alguma coisa? A carne, porque essa carne não se converte. Não se converte, essa carne é corruptível, ela vem do pó para o pó vai voltar, né? Mas não pode te afastar, não pode me afastar de Cristo. Porque o sacrifício, a obra perfeita, com uma só oração, está lá em Hebreus, com uma só oração, ele aperfeiçoou para sempre. Tudo que foi feito na cruz foi para sempre, eternamente. Então Pedro diz aqui, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ponto. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Para sempre. A glória. Estamos adorando a ele aqui em espírito e em verdade. E quando chegar o nosso momento desse corpo descer à sepultura, receberemos um corpo glorificado e subiremos e reinaremos com ele e iremos glorificar ele eternamente, porque foi para isso que ele nos chamou, foi para isso que ele nos predestinou. Olha aí Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1 e versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. 5. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado. Foi para isso que o nosso Deus nos elegeu, nos predestinou, para a sua honra, para a sua glória, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Nós fomos escolhidos com uma função, como adoradores, adorar em espírito e em verdade. Amém, amados irmãos? Então, a graça eterna de Deus seja abundante na tua vida. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, o nosso Deus, Ele te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.